Fala, meus amigos. Como a gente fez na semana passada no jogo contra o Náutico, também estou gravando esse vídeo um pouquinho antes do jogo acabar. O Mirassol acaba de fazer o segundo gol no São Paulo. Hoje o Recedor aguentar as viúvas do Reinaldo, que ainda tem, acredite se quiser, ainda tem gente que ilustra a bola do Reinaldo, ainda tem. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte, a gente conversou essa semana, né? A gente conversou nos vídeos durante a semana, né? Que o São Paulo tinha pego adversários fracos, né? Não dá para considerar Alianza Lima, Tajeres, Libertad, aqueles time horrível, não dá para considerar. Náutico, com todo respeito, né? Time de terceira divisão. E aí eu sei que os defensores do Zubeldia, os defensores do Casares, essa turma que gosta de baba-ovo, não, porque olha a campanha, não sei quantos jogos, 5 vitórias, 20 não sei o quê, 200 empates, só 2 derrotas. E a gente falava assim, olha, quando você pega adversário fraco, você consegue, né, empata, aí ganha ali no sufoco, como cansou de ganhar jogos no sufoco, como ganhou do Náutico, com 10 contra 10 ali, né? E você consegue, você vai passando, você consegue ter obrigação de passar, classificar em primeiro desse grupo horroroso da Libertadores. E a gente falava, eu falei pra vocês, o meu medo é quando pegar um timinho um pouco melhor, não precisa ser o Barcelona, quando pegar o time um pouco melhor. E hoje pegou. O Mirassol, que não é o Barcelona, não é o favorito para ganhar o título do campeonato, tanto que agora, com essa vitória, ultrapassa o São Paulo, né, na tabela. Acho que agora... eles entraram... O São Paulo era o 11º, o Mirassol o 12º. Você vê como não é um time forte, que tá brigando pelo título, não é? Mas um time minimamente organizado deu um baile no São Paulo. Deu um baile tático nesse timeco desse treinador aí horroroso. Deu um baile no São Paulo. O São Paulo é uma vergonha. O que aconteceu hoje é uma vergonha. E a gente discute sempre o seguinte, né, meus amigos? A gente fala que o treinador é ruim, é porque tem gente que protege o treinador, que fala, mas ele não tem culpa, não é ele que cruza a bola, não é ele que chuta a bola no gol, ele não tem culpa de não ganhar uma bola dividida pelo alto, por baixo, não tem... Tá, eu concordo com isso. Só que quantas vezes a gente viu times com jogadores piores, com elencos piores, apresentarem um mínimo padrão de jogo, como é o Mirassol, gente. A estrela do Mirassol é o Reinaldo. O Reinaldo é a estrela do Mirassol. É o melhor jogador do Mirassol, o Reinaldo. Mas é um time minimamente organizado. E um time minimamente organizado coloca esse timeco do Zubeldia no bolso. Porque é muito fácil de marcar o time do Zubeldia. O time do Zubeldia não cria nada. E ele mantém as mesmas convicções, ele continua fazendo as mesmas coisas. E aí, a definição de loucura, gente, que a gente conversou aqui já tantas vezes, é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma conta, eu vou dar um recadinho para você, mas quero que você me faça uma conta aqui. Acho que é o jogo de número 83 do Zubeldia comandando o São Paulo. Fala aí um jogo bom que teve, 3 jogos bons. Eu fiz esse desafio no jogo passado, Eu fiz esse desafio no jogo passado, teve um torcedor que falou, Barolo, jogou bem contra o Corinthians, contra o Mirassol, que ganhou de 4-1 no Paulista, e contra o Botafogo. Aí eu falei, peraí, contra o Corinthians foi o segundo tempo. O primeiro tempo o Corinthians jogou melhor, poderia estar na frente. No segundo, contra o Mirassol, foi um placar enganoso. O Mirassol podia ter feito 3 gols no São Paulo. E contra o Botafogo, na Libertadores, foi massacrado no Rio, massacrado. E no primeiro tempo também, jogando em casa, também foi massacrado. Jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, fez um gol e poderia até ter vencido se o Rafinha não tivesse feito aquela estupidez lá de brigar com o jogador no melhor momento do São Paulo. Mas o São Paulo não tem 3 jogos bons com o Zubeldia, gente. Mas os desfalques. Quando não tinha desfalque, também não tinha jogo bom. Não tinha jogo bom. Porque esse treinador não consegue dar um padrão de jogo pra esse time, gente. Não consegue dar um padrão básico. Um básico ele não consegue entregar. Enquanto você lembra aí, você tenta lembrar, porque eu duvido que você vai conseguir, eu vou dar um recadinho da MB para você, o mercado Bitcoin. Você sabe que se você quiser entrar no mercado das criptomoedas, o pessoal da MB te ajuda. Clica aí no primeiro link da descrição, você vai entrar, ou se não, você pode usar o QR Code também, se você quiser, você pode usar o QR Code. Usando o QR Code, você vai entrar lá no site, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a sua conta na MB, que é super simples de fazer, não tem problema nenhum, você vai fazer com tranquilidade. Investe R$50 em qualquer ativo disponível, até 7 dias você recebe R$25 em crédito. E esses 25 vão cair direto na sua conta MB. Eles estão fazendo uma campanha para estimular que as pessoas entrem no mercado das criptomoedas
E se você quiser, tá aí. É uma empresa sensacional que está aí há muitos anos no mercado, com mais de 4 milhões de clientes. Então, pode dar uma conferida lá. Venha conferir, vá conferir, ou entra no QR Code, ou senão você vai no primeiro link da descrição, tá bom? Deixa eu ver se acabou o jogo aqui. Já tá no final, né? Não tem essa vergonha aí. Não... Acaba logo, juiz, pelo amor de Deus. 49, para quê? Para que mais sofrimento? Então, a gente está discutindo aqui que as coisas não vão mudar no São Paulo enquanto tiver o Luciano de camisa 10. Não vai mudar, a gente dobrando lateral, porque o Zubeldia só sabe fazer isso, né? As substituições dele, ele dobra o Cedric e troca 6 por meia dúzia. E esse Cubeiras que está no banco, porque o Zubeldia está suspenso hoje e está suspenso contra o Bahia, né? Mas tem torcedor que gosta, porque ele invade o campo e comemora junto com o jogador, pula no colo do Luciano. Tem torcedor que acha que tá bom. Então, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Tem torcedor que acha que tá bom. E quando a gente fala de ser um time sem padrão de jogo, a gente tá vendo, todo jogo é a mesma coisa. Quando o adversário é um pouquinho mais complicado, acontece isso que aconteceu. O São Paulo não consegue finalizar uma bola no gol. Olha o segundo tempo, não teve uma bola na direção do gol. Uma bola. No primeiro tempo, teve uma cabeçada do Luciano, uma cabeçada ridícula do Luciano, que o Walter deu um tapinha pra cima. Agora eu pergunto pra você, se acabou o jogo, você acha normal um time de futebol como o São Paulo finalizar uma vez no jogo contra o Mirassol, gente, com todo respeito ao Mirassol, que tem muito mais time que o São Paulo, tem muito mais time que o São Paulo. É muito mais organizado, tem muito mais time que o São Paulo. Então, gente, eu acho que aquilo que a gente falou, aquilo que a gente comentou aqui sobre esse ano no Campeonato Brasileiro, as Copas, pode acontecer, acontece um milagre aí, sei lá, dá dor de barriga em metade dos times, sei lá, o São Paulo pode chegar, como foi o milagre de 2023 na Copa do Brasil, que aquilo foi um milagre. Pode acontecer um milagre, não tem, né? A gente acredita, torcedor acredita. Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente sabe, a nossa realidade é lutar para não cair. Mais uma vez, mais um ano. Acho que os últimos 5 anos o São Paulo lutou para não cair nos últimos 4. Então vai lutar para não cair de novo. Hoje, adversários 11º, 12º, era confronto direto. O nosso confronto direto é isso aí, gente. É meio de tabela para baixo. E hoje perdeu o confronto direto dentro de casa. Aliás, essa história de Morumbi te mata de rir, né? Mata de rir ou de raiva. O São Paulo não tem a capacidade nem de pressionar adversário no Morumbi. E a torcida que não é trouxa, hoje tinha 30 mil. Dificilmente vai ter 60 mil lá. Vai ter 60 mil em jogo de Libertadores, que vai ter. Mas em jogo assim, que a torcida que sabe que vai passar raiva com esse timeco aí, não vai. A torcida não é trouxa. E aí ele coloca o André Silva. Olha o André Silva hoje, gente. É um jogador de futebol. O André Silva é jogador de futebol. E o pior, é o artilheiro do time. Para você ver o nível do time do São Paulo, o André Silva é o artilheiro do time. Vocês viram quantas bolas? Fala para mim quantas bolas o André Silva ganhou hoje. Quantas bolas? Quantos passes errados ele deu? Quantas finalizações ele fez pro gol? Quantos pivôs? Quantas paredes ele fez? Tá, eu concordo. A bola não chega. A bola não chega porque não tem meio de campo. O Luciano de camisa 10 é uma piada de mau gosto. Me dá vontade de vomitar de ver o Luciano com a camisa 10. Mas sai da área, né? Faz um pivô, faz uma tabela, vai buscar o jogo, tenta... Ele não ganha uma. Ele tem 2 metros de altura, não ganha uma bola no alto, velho. Como é que pode? O jogador de 2 metros de altura não ganha uma bola no alto de ninguém. De ninguém. Então, aí, Luciano de camisa 10, o Oscar de volante... O Oscar, ele já fez na temporada, acho que o triplo de jogo que ele fez em todos os anos que ele ficou na China. Ele não tem perna, ele não tem força, Ele teve problema muscular aí, ficou 1 mês parado, agora joga 2 jogos, tem que descansar 5. Porque contrataram um senhorzinho lá que não tem preparo físico. Para esse calendário do futebol brasileiro, que também esses caras não podem reclamar, que a gente sempre fala aqui, né? Não pode reclamar porque eles aceitam tudo. Então contrataram um tiozinho que não pode jogar todos os jogos, senão ele se estrupia todo. A gente já viu como acontece. Saiu no intervalo, não estava jogando nada, porque ele se matou lá contra o Náutico, deu 300 carrinhos, contra o Grêmio deu 300 carrinhos. Então não dá para colocar o cara todo jogo, não dá. Então tem que tirar o cara. Talvez nem jogue contra o Bahia, que vai... Não sei, então... Aí você coloca Luciano de camisa 10, você coloca o André Silva de centroavante, você coloca o Oscar de segundo volante. E o resto que não tá jogando nada, gente. O resto que não tá jogando nada. E o Mirassol fez... eu acho o seguinte, o Mirassol fez o mínimo. O Mirassol não se esforçou para ganhar do São Paulo. Vocês perceberam isso? O narrador do Sport TV falou, o Mirassol não suou, não transpirou. É isso. O Mirassol ganhou do São Paulo com extrema facilidade, gente. Isso que eu fico preocupado pro resto da temporada. Como é fácil ganhar do São Paulo. Como é fácil criar jogada em cima desse timeco do Zubeldia. Como é fácil dominar o jogo.
No primeiro tempo, o Mirassol tinha mais posse de bola que o São Paulo, gente. Tinha mais posse de bola que o São Paulo. Então, eu sei que existe uma discussão muito grande aí. Zubeldia, sai Zubeldia, entra Zubeldia, eu sou a favor do Zubeldia, eu sou contra o Zubeldia. Cada um tem os seus motivos, cada um que acredita no trabalho, não acredita. Eu não estou falando de baba-ovo, não estou falando de lustra-bola. Estou falando que não enxerga, que fica lá só batendo palma. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que o jogador de futebol é tratado que nem Deus e o professor é tratado que nem lixo. Eu não estou falando dos lustra-bola, estou falando dos caras que olham para o jogo e entendem muito mais do que eu, como a maioria, e fala que o Zubeldia é bom, porque isso, por causa daquilo. Tem gente que olha o trabalho dele e fala que ele é ruim por causa disso. Eu vejo o problema do Zubeldia, é só você olhar os 83 jogos, não tem muito segredo. Para mim é o número não mente, né? Você olha os 83 jogos e vê o padrão de jogo do São Paulo. Com desfalque, sem desfalque, com o Lucas, sem o Lucas. Sem... Então, gente, qual a esperança que você vai ter? A gente tem conversado aqui, qual a esperança que a gente vai ter pro resto do ano? Mais uma vez, para mim, hoje, assistir o jogo do São Paulo foi um suplício. Eu nem quis ir no estádio, e eu não vou mais. Para quê? Para passar raiva? Para gastar dinheiro, para pagar pedágio, e para passar raiva. E o pior, que ainda tem imbecil, que fala que a gente torce contra. Torço contra mesmo, tô torcendo contra. Sou corintiano, né? Não, eu sou botafoguense, né? Por isso que eu torço contra. Aí a torcida não tem interesse mais nos vídeos da semana, não tem interesse de acompanhar o São Paulo, nenhum anunciante quer anunciar no canal. Por isso que eu torço contra, o imbecil. Por isso que eu torço contra. Então, gente, o que acontece? Agora a gente vai ter jogo de... Pega o Bahia fora de casa, depois tem Libertadores. E aí? Você tem esperança que vai acontecer alguma coisa, que vai mudar alguma coisa? Ou você não acha que contra o Bahia ele vai colocar o Luciano de camisa 10 de novo? Vai colocar de camisa 10. E o André Silva de centroavante. A gente vai jogar com 2 a menos. Já começa o jogo com 2 a menos. Então, não vai mudar, gente, não vai mudar. E o que eu falo em relação ao Zubeldia, tem que mandar embora, vai trazer quem, isso aqui. Eu acho que o técnico do São Paulo, eu vou repetir que eu já falei isso 1000 vezes, mas é sempre bom lembrar. Para mim, o técnico do São Paulo é sim um problema, porque ele é um técnico fraquíssimo. Só que trocar o treinador não vai adiantar nada, porque o problema do São Paulo é estrutural, é de gestão. É de gestão. É de contratar jogador errado, é de jogar dinheiro fora, de rasgar dinheiro, de aumentar a dívida, de não ter cobrança. O problema é estrutural desse mesmo grupo político que comanda o clube há 15 anos. Então, você pode trocar o treinador, você pode mandar o Zubeldia embora. Eu até concordo com quem pensa assim. Só que não esqueça, quem vai contratar o novo treinador é o Belmonte. É o Belmonte, com toda a sua experiência e know-how que ele tem de futebol. Então você percebe que ele vai trazer outro meia-boca. Porque os caras, o Casares endividou o clube, que é do Leco, que é do Aidara, mesmo turminha, endividou o clube, não tem dinheiro para trazer um treinador bom. Então quem vai contratar é o grande Belmonte, o grande profissional, que diz que é bom pra cacete no que faz. Ele que vai contratar o treinador novo. Então você percebe como trocar de treinador não vai resolver o problema? Não vai. Esse é fraquíssimo. Como tantos outros que passaram pelo São Paulo. Mas tem que dar tempo pro treinador. 83 jogos, gente. Ele tem 83 jogos no cangote e nada. Então, é muito complicado. Eu já falei pra vocês, depois daquele jogo contra o Grêmio, eu perco não tenho esperança nenhuma. É a realidade. Hoje começou o jogo, é confronto direto, o Mirassol, porque o adversário do São Paulo hoje é o Mirassol. Pra mim, o jogo de hoje foi muito emblemático. É o Mirassol e o São Paulo tá abaixo ainda do Mirassol. O Mirassol tá acima do São Paulo, em termos de organização, em termos de padrão de jogo, tudo tá na frente do São Paulo. Então a nossa briga, o São Paulo virou isso. Esses caras transformaram o São Paulo nisso, que briga ali no 12º, 13º e perde 2 jogos aí, perde pro Bahia de novo pra você ver onde você vai parar. Então... Mas tem gente que acha bom, acho que eu só reclamo, que tá tudo bem, que eu não posso... Eu reclamo muito. Fica aí, então, com o André Silva e sua turma. Vamos lá, pessoal, vamos dar as notas de cada um, só dar aquele recadinho da KTO para vocês, concorra aí, eu já falei para você da Liga do Milhão, confere lá, entra na aba de promoções, só clica quero participar, você participa da Liga do Milhão. Eu estou participando, mas sou uma vergonha total, não só na Liga dos Influenciadores, eu sou uma vergonha total em tudo que eu aposto, tudo que eu dou palpite, eu sou uma vergonha. Mas você com responsabilidade, site para maiores de 18 anos, você faz o seu cadastro, se divirta, os campeonatos internacionais estão acabando, já pode apostar na final da Champions League, então tem muito de coisa legal para você se divertir. E se por um acaso, em algum momento, você me vir dando algum palpite, você faz o contrário, que eu tenho certeza que você vai ganhar. Vamos lá, vamos para as notas. E o gol que o Rafael tomou, gente?
Ai, meu Deus do céu. Eu gosto do Rafael, velho. Torço muito por ele, pelo respeito que ele tem pro São Paulo, pelo São Paulo. Mas é fraco, né? É um goleirinho fraco, né? É nota 6, não é nota 6? Fez uns milagres aí, começou bem o campeonato, mas é isso, é um goleiro nota 6, tem uma boa fase ali, depois é isso aí. A única bola que foi no gol, ele soltou no pé do atacante. Falhou. E aí eu fico perguntando, qual time campeão, qual time que ganha títulos, que tá disputando títulos, tem um goleiro que toma um gol assim? Fala aí. De vez em quando, lá, uma vez por ano. Tá? Mas o Rafael não é uma vez por ano, né, gente? Então eu acho que um time que tem um goleiro nota 6 dificilmente vai chegar numa final de Libertadores, eu acho. A tendência é que dispute no Campeonato Brasileiro para não cair, por exemplo. E caia nas quartas, caia nas oitavas de Copa do Brasil, de Libertadores. Nota 0 para o Rafael. Aí tem o Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Enzo. O Alan Franco, para mim, foi mal hoje. O Arboleda e o Alan Franco, não é que eles foram mal. Eles ficaram vendidos. O ataque do Mirassol, que fez o básico, entortou os dois. Olha o drible que o Alan Franco tomou no primeiro gol. Olha o drible que ele tomou. Ele vai ter problema nas cadeiras até o ano que vem. E deve ter deslocado a coluna. 0 pros dois também. O Enzo também fez uma partida horrível e um pênalti estúpido. Aí o Enzo pega na bola e joga na área. Pega na bola e cruza na área. Cruza em cima do zagueiro. Nota 0. O Alisson, não sei. O Alisson tá podre, gente. Tá podre. O Alisson tá caindo. Ele tá desfigurando, o Alisson. Ele tá suspenso na Libertadores, então vai ficar um tempo descansando. Manda o Alisson pro resort da Barra Funda lá. Deixa ele lá na banheira, de perna pra cima. Nota 0. O Pablo Maia precisa dos 4, 5 anos pra pegar ritmo de jogo. Só que como ele se machuca antes, ele nunca vai pegar ritmo de jogo. Outro jogo bizonho do Pablo Maia. Errando tempo de bola, errando passe, errando tudo. É um jogador que... Ele precisa, eu sei, ficou muito tempo parado, é um jogador que espanca a bola, é um jogador que luta como um guerreiro ninja para jogar futebol, o esforço que ele faz para jogar futebol é supremo, mas ele precisa de ritmo de jogo. Então, mais ou menos em novembro, dezembro, se ele não se machucar, talvez ele consiga ritmo de jogo. Hoje, nota 0. O Luciano, gente, é aquilo. O Luciano, eu gosto muito do Luciano finalizando perto da área, já falei isso pra vocês. Não gosto da postura dele dando entrevista, que ele é o coitadinho, que a torcida pega no pé dele. Eu acho que ele se acha muito mais craque do que ele é. Ele é um pereba que 20 anos atrás não passaria na frente do CT do São Paulo. Mas a gente fica com raiva dele, que não deveria ficar, porque ele tá jogando na posição errada. Agora, ele joga na posição errada porque ele quer, porque ele manda no clube, ou porque o treinador acha que ele é bom de camisa 10? Enquanto ele jogar de camisa 10, o São Paulo vai jogar com um a menos, não vai ter criatividade nenhuma, não vai chutar uma bola no gol. Só que o único que não entendeu isso é o Zubeldia, que ele não entendeu isso ainda. Então, um dia, se eu tiver paciência, eu vou fazer uma edição de todas as vezes que eu falei. O Luciano de camisa 10 articulando jogada não dá. Eu acho que vai dar umas 50 vezes. Vai dar umas 50 vezes. É isso aí, nota 0 de novo. O Oscar é aquilo, gente, é um senhorzinho que não tem força, não tem físico, não tem, e vai jogar o meio tempo e vai ficar 4, 5 jogos fora, é isso. A previsão foi essa, 2 milhões por mês para ele. Para você tá bom, beleza, nota 0. O Lucas Ferreira tenta, mas aquilo, gente, é um jogador comum, que pode evoluir, claro que pode, é um jogador comum, mas erra tudo, ele transformou o Reinaldo no Di Marco, da Inter de Milão, de tanta jogada que ele errou, mas pelo menos tenta, não fica tocando a bola para trás. Mas sem número, não vou dar número para esses caras. O André Silva já falei, mas eu queria... tomou amarelo, tá suspenso também, então pelo menos contra o Bahia a gente não vai ver esse cabeça de bagre com a camisa do São Paulo. Agora, eu vou dar uma dica para você, meu amigo. Se você tiver filho... Põe ele pra jogar futebol, velho. Põe ele pra jogar uma escolinha aí. O André Silva é centroavante do São Paulo. Meu irmão, você tá perdendo tempo. Eu falei pro meu enteado já, depois do último jogo, eu falei, João, vai jogar futebol em qualquer lugar. Centroavante, lateral direito, vai jogar futebol. Hoje tá fácil jogar futebol. Ser jogador de futebol hoje é uma baba. O André Silva é centroavante do São Paulo. Assim. Mas eu queria que você comentasse a atuação do André Silva hoje. Eu queria que você falasse pra mim quantos passes magistrais ele deu, que nem aquele torcedor que falou que ele deu 2 passes magistrais, quantas jogadas ele fez, quantas jogadas ele ganhou por cima, por baixo, quantos passes ele deu certos. Por favor, me ajuda aí. É que eu não lembro de nenhum. Então, para mim, eu não vou dar nota 0, porque aquele respeito que eu tenho com os números, com a matemática, eu tenho com a nota 0. Então, eu não vou dar nota 0 pro André Silva, que nem isso ele merece. Aí, os caras que entraram, o Rodriguinho tentou, foi também o único que tentou. O time só deu uma ligeira acordada. Ligeira acordada não, o time fez assim, ó. O time tava assim, dormindo. Quando o Rodriguinho entrou, o time fez assim, ó. Sabe, quando você acorda assim, meio... Mas ainda tá longe de ser um jogador que dá pra confiar. Vou deixar sem nota. O Cedric também errou todas as jogadas que tentou.
O Alves também, o Bobadilha, eu não sei, eu não vi o Bobadilha, eu não vi. Ele pegou na bola, ele fez alguma coisa, não vi. E o Rian Francisco, você coloca o Rian Francisco e deixa o André Silva, pra mim não adianta nada. O André Silva atrapalha o menino ainda. E esse Max Cubeiras aí, barra Zubeldia, barra comissão. Aliás, me ajuda aí também numa outra questão. Esse Max Cubeiras já ganhou algum jogo? Eu acho que ele não ganhou nenhum jogo. Que horroroso, ele não ganhou nenhum jogo. Toda vez que ele fica na beira do campo, o São Paulo perde ou empata. Mais uma. Hoje foi mais uma vez. Na semana contra o Bahia vai ser a mesma coisa. Ele também vai estar, né? Ele vai estar na beira do campo. Porque o maluquinho lá que pula no colo do jogador, quando sai gol, tá suspenso mais uma vez. Então nota 0 para essa comissão técnica toda aí. Mais do mesmo, gente. Você me desculpa, mais do mesmo. A gente sabe, eu sei que é cansativo, eu sei que você enche o saco, eu sei que você vai perdendo interesse no São Paulo, eu sei que com esse time nojento, você vai perdendo interesse nos vídeos que a gente faz, você vai perdendo interesse nos canais do São Paulo, você vai, por mais que tem imbecil que fala que é bom, que a gente torce contra, eu sei, eu entendo e te respeito, eu entendo e respeito a sua decisão. Se você parar, não quiser assistir mais jogo do São Paulo, não quiser mais ir no Morumbi, não quiser mais cancelar seu sócio torcedor, não assistir mais vídeo aqui, eu respeito sua decisão, porque assim, eu sei, no seu lugar, talvez eu faria isso. No seu lugar como torcedor, eu já não seria mais sócio torcedor, não iria mais no estádio, nada, não faria nada. Porque para passar raiva, para ver esse time jogar, para ver o Zubeldia de treinador e o André Silva de centroavante, você me desculpa. Não é só o André Silva, todos esses que eu falei aí. Eu entendo você, eu entendo de verdade. Se você quiser continuar, porque eu acho assim, por que eu continuo? Porque é meu trabalho e para mim faz bem. Para mim, seria pior para minha saúde mental, se eu largasse mão. E saber o que esses caras estão fazendo com o São Paulo e eu ficar quietinho lá, falar de futebol, falar de Premier League. Para mim ia ser... Eu ia ficar muito mais tranquilo, mas ia me dar um negócio por dentro que eu quero... Para mim, eu encher o saco desses caras, eu cobrar esses caras, criticar esses caras. Por mais que tenha gente que não goste, que odeie, os remunerados ou não, mas para mim faz bem. Eu acho que é importante. E se você quiser... tá aqui comigo, cobrando, enchendo o saco, exigindo para que o São Paulo volte a ser o que foi um dia, a gente está aqui. Eu estou aqui todos os dias e você é meu parceiro, você é meu companheiro. Amanhã a gente volta no Comentando Comentários, amanhã domingo a gente vai estar aqui. Amanhã tem QG Tricolor, então eu conto com você, vou pedir sua inscrição, seu like. Nem vou mostrar a camisa, que eu também tenho vergonha de falar. Nem vou pedir para você se inscrever também, porque eu tenho vergonha de fazer. Se você quiser fazer essa gentileza, por favor, deixar o like. Mas eu entendo se você desistir, se você largar a mão, eu entendo perfeitamente. A gente não é trouxa. O torcedor do São Paulo pode ser tudo, menos trouxa. Fique com Deus, gente. Forte abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.